Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria me apresentar. Eu sou o professor Carlos José Soares, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, professor titular da área de dentística e materiais odontológicos. Eu fiz minha graduação aqui em Uberlândia, eu sou natural de Uberaba, vim para Uberlândia para fazer faculdade, fiz aqui o curso de graduação, fiz especialização em dentística. Depois eu fiz mestrado, doutorado na FOP Unicamp e meu pós-doutorado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. É um imenso prazer poder participar desse lindo projeto da Turma do Bem, em parceria com a Colgate, de promover, fazer da odontologia, socializar o conhecimento da odontologia e poder atingir uma imensidão de pessoas colaborando e cedendo talvez aquilo de mais importante que o professor tem, que é o seu conhecimento. Então, compartilhar saberes, compartilhar experiências é algo que valoriza a quem recebe, mas valoriza muito a quem doa. Então, obrigado, e eu vou agora iniciar a minha aula com vocês, compartilhando aqui a minha apresentação e dizer para vocês, então, que é mais uma vez, que é um prazer estar aqui e poder falar sobre um tema que é extremamente importante, né? Então, falar sobre um tema que é extremamente presente na vida, não só do dentista, mas na vida de toda a família, né? Que envolve não apenas o indivíduo que sofreu, mas envolve a todos, envolve mãe, pai, as avós, e principalmente por ser um acometimento, o trauma dental, algo que envolve uma faixa etária importante do crescimento, da formação da pessoa, que é na infância e na adolescência. Então, eu vou falar com vocês hoje, nessa oportunidade, sobre o trauma dental, os protocolos de tratamento, com uma forte evidência científica daquilo que a gente constrói ao longo da vida profissional aqui na Universidade Federal de Uberlândia, com a nossa experiência de trabalhar com esse tema. E por que falar de trauma, né? Por que isso é importante? Olhem só essa informação. Mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo já foi acometido por esse problema. Então, se nós elencarmos entre as principais doenças, acometimentos envolvendo a saúde que a população sofre, o trauma dental está entre os 5 maiores prevalência dentro da humanidade. E isso, embora seja uma questão extremamente prevalente, ela é também muito negligenciada no seu conhecimento por parte dos indivíduos no geral, de como prevenir, de como atuar para que o melhor prognóstico seja ofertado ao seu tratamento, mas também para os profissionais, né? Então, poder atingir, por meio deste projeto, vários profissionais da odontologia é um privilégio, né? Na tentativa de poder contribuir com a formação profissional para minimizar os efeitos desse problema causados pelo trauma dental, que envolve problemas funcionais, fonéticos, sociais e fortemente um problema emocional. Imaginem o que é uma criança, uma menina, né, igual a minha filha, que tem 13 anos de idade, andando de skate, cair, fraturar e perder 1 ou 2 incisivos. Qual o impacto disso na vida dessa pessoa? Né? Então, cuidar, pensar alternativas de abordagem terapêutica, preventiva, de acompanhamento do trauma, é importantíssimo para a nossa realidade. Eu vou conversar com vocês na perspectiva da minha vida, né, da minha carreira profissional,
que é um equilíbrio entre... Eu sou professor em dedicação exclusiva, mas eu trabalho muito com a clínica, né? Nós temos aqui, nós estamos dentro de um ambiente falando de voluntariado, né? Nós temos um serviço voluntário prestado por esses 3 professores, a professora Priscila, da periodontia, a professora Camila, da endodontia, e por mim, e uma imensidão de alunos que passam por aqui, de graduação, de pós-graduação, voluntários que vêm às sextas-feiras para a faculdade atender gratuitamente pacientes que sofrem de trauma dental. Então, é uma experiência importante na perspectiva do trauma em relação a atendimento, e do outro lado é também um grupo que gera muito conhecimento, que produz muito conhecimento científico, né? Aqui mostrando numa busca simples, né, alguns dos nossos trabalhos, mas o nosso grupo nos últimos 5 anos produziu mais de 40 artigos sobre trauma dental e as suas interferências dentro da odontologia. Então, é dentro desse equilíbrio entre a pesquisa e a vivência clínica que eu vou conversar com vocês nesse período, falando sobre essa tríade, sobre a contenção, os procedimentos restauradores e os procedimentos preventivos que envolvem o trauma dental, né? De como nós vamos intervir em cada um desses momentos, como nós devemos orientar os nossos pacientes, como nós devemos orientar, nortear os nossos processos diagnósticos e de tratamento nesse procedimento. E a gente sabe, né, baseado lá no guia de trauma da IADT, construído por um professor que é a essência, né, desse sentimento de se doar para os outros, que é o professor Andreasen, que infelizmente faleceu há cerca de 2 meses atrás, e que é o pai, né, do traumatismo dental-alveolar em todo o mundo. Eu tive a oportunidade de dividir com ele um congresso em Portugal uma vez, e pude perceber no seu comportamento a felicidade e alegria que ele tem de poder fazer isso aqui, transmitir conhecimento para profissionais ao longo das ações que envolvem o trauma, né? E nós vamos ter diferentes tipos de trauma, desde uma pequena luxação, uma subluxação, uma intrusão, que é um processo onde o dente penetra para dentro do alvéolo, sério tipo de trauma, uma ligeira extrusão do elemento dental, onde ele sai parcialmente, né? E uma luxação lateral, que é um procedimento difícil de ser tratado, né? Fraturas que vão envolver parte coronária ou parte radicular, e a avulsão. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre esses temas, dando dicas clínicas importantes e contando um pouquinho da experiência profissional que nós temos para poder ajudar vocês. Se um dia você estiver dentro do seu consultório e receber um paciente com esses tipos de intervenção, o que você deveria fazer? Então, o primeiro aspecto é, quando eu recebo um paciente que tem, por exemplo, fraturas ou avulsões, ou luxação lateral, ou subluxações, e que eu preciso reposicionar esse dente, e eu tenho a necessidade de estabilizar esse dente. Então, uma pergunta clínica importante que os clínicos sempre me fazem é: que tipo de contenção eu devo indicar para cada tipo de trauma? Então, aqui fica uma orientação importante para vocês, né? Quando eu tenho fratura de tábua óssea alveolar, ou seja, quando eu tenho dano no dente, mas eu também tenho fratura alveolar, a contenção precisa ser inicialmente rígida. E a gente vai ver que, para ser uma contenção rígida, eu preciso ter uma contenção que envolva um fio metálico de, no mínimo, 0,9 de espessura, 0,9 milímetros de espessura, como mostra nessa imagem, né? E essa contenção vai permanecer por 21, não mais do que 28 dias. Já nos casos de pós esse período de contenção rígida,
E também nos casos de intrusão, luxação lateral, extrusão, avulsão e fraturas radiculares, muitas das vezes nós vamos lançar mão de contenções semi-rígidas. Onde são aquelas contenções que são constituídas com fio de nylon de pesca fixado com resina. Ou seja, eu tenho uma manutenção de próxima à mobilidade que o dente natural tem com o ligamento periodontal. Então, aqui eu preciso estabilizar rigidamente para consolidar uma fratura óssea. Aqui não. Aqui eu preciso manter uma contenção semi-rígida para favorecer o processo de reparo do ligamento periodontal, né? E essa contenção também vai ser mantida de 15 a 21 dias, e aí depois ela é removida. Então, eu vou usar esse caso clínico para vocês de uma situação que eu conto o caso desse paciente, que ele sofreu um trauma, né? Procurou 3 profissionais, um posto de saúde da unidade básica de saúde de um município vizinho aqui a Uberlândia, e foi feita a tentativa de reposicionamento. E quando eu tenho luxação lateral, a tentativa do profissional quase sempre, porque o dente tem um desalinhamento vestibular, quando a gente olha aqui, e a tendência é ele empurrar de palatino para vestibular. E esse dente não volta. Por quê? Porque ele está aprisionado, o seu ápice, como mostra nessa reconstrução tomográfica, o dente para fora do alvéolo. Então é importante que eu faça aqui uma manobra onde eu posicione o dente lá dentro do fundo de saco de vestíbulo, onde está mostrando essa imagem, empurre o dente para baixo, e aí, apoiando na lingual, eu simplesmente posiciono o dente vai encaixar dentro do alvéolo, como mostra nesse trabalho do nosso grupo, publicado na revista Brazilian Dental Journal, mostrando essas condutas desse caso que eu mostro para vocês. Então, a partir daí, eu tenho um reposicionamento do dente. E eu vou checar esse reposicionamento, anotando, verificando a borda, o alinhamento da borda incisal, né? Então, o dente está reposicionado. Agora, eu preciso estabilizar. Estabilizar como? De forma rígida, porque eu tenho uma fratura óssea nessa região. Então, eu vou manter isso aí. Olha lá, o dente feito um ligeiro movimento, pronto, o dente já está estabilizado. Ou seja, é uma manobra simples, rápida de ser feito e que eu vou mantê-la dessa forma. E para manter rigidamente estável, nós vamos fazer isso aqui, ó, uma contenção onde eu ponho resina, um fio metálico de 0,9 milímetros, resina sobre ele. E aí, essa contenção deve ser estendida de canino a canino, se eu estiver falando de dentadura permanente. Se eu estiver falando da dentadura mista, onde, por exemplo, eu perco um dente lateral, eu perco um central, ainda está na fase de que o paciente não erupcionou todos os dentes, então talvez é importante a gente estender essa contenção um pouco mais para a região de primeiro molar descido, ou até um pouquinho mais para gerar estabilidade nessa região. Então, eu vou cortar o fio, moldar o fio para fazer um arco convexo que se adapte à face vestibular. Importante que essa contenção seja feita nesse alinhamento, ó, não muito próximo da gengiva, para não servir de acúmulo de placa e dificultar o processo de higienização, né? E aí, como mostra nesse trabalho importante do nosso grupo aqui, onde a gente verifica o tipo de contenção e como que eu devo, qual tipo de fio que eu devo utilizar para estabilizar essa contenção rígida, né? Então, nós testamos fio 0,3 até 1,2 milímetros. E o que a gente mostra? Quando eu faço um processo de fadiga cíclica, aqui, simulando o contato de mordida que eu tenho na região anterior, o que vai acontecer? Quando eu tenho sem contenção, esse é um dente vizinho, que nós medimos aqui onde nós simulamos a tábua alveolar. Eu tenho uma estabilidade.
Já o outro dente que tem a fratura, veja que ele moveu muito mais. Até a contenção 0,6, eu ainda tenho uma grande diferença. A partir do 0,9, eu não tenho mais diferença entre quanto tem de mobilidade num alvéolo sadio ou fraturado contido com fio 0,9 ou 1,2. Ótimo. Mas então por que eu vou fazer opção pelo 0,9? Porque quem já trabalhou com moldar um fio 1,2 é muito difícil, porque ele é muito rígido. Então, por isso que eu indico para vocês utilizarem a contenção quando necessária, que ela seja rígida, que utilize um fio 0,9, como mostra nesse trabalho do João Paz, que foi nosso aluno de mestrado aqui. Então, fazendo essa contenção dessa forma. Condicionamento ácido por 15 a 30 segundos na face vestibular, na região do terço médio, lavo, seco, aplico o sistema adesivo fotoativo, pego o fio que eu já conformei, fixo num canino e no outro canino, e depois eu alinho a borda incisal e estabilizo o dente nessa região. Então, dessa forma, o dente vai estar bem estável e aí eu posso completar a contenção, mantê-la por até 28 dias, removo, substituo então por uma contenção semi-rígida. Para fazer a contenção semi-rígida, eu tenho duas indicações para vocês. Um fio de nylon transparente, fio de pesca de 1 milímetro de espessura, ou então uma fita do frasco de soro fisiológico, que ele já é convexo, então eu corto e ele encaixa na face vestibular uma espessura aí de 2 milímetros, ele vai ter em torno de 0,3, 0,5 milímetros de espessura, e ele dá essa contenção semi-rígida. Se você quiser usar fio metálico, use o 0,3 ou 0,6, que vai dar essa contenção. Então, resumidamente, são esses os indicativos que a gente faz de quando há necessidade de uso de contenção. 28 dias, contenção rígida, 21 dias, o tempo máximo de permanência da contenção semi-rígida. Durante esse período, se for necessário eu fazer uma abertura coronária para realizar o tratamento odontológico, a orientação que eu dou para vocês é de o uso de um isolamento absoluto modificado. Como que eu faço isso? Perfure o DIC na região do canino, na região do outro canino, corta, faz um corte entre essas duas perfurações, embute instala o DIC de borracha na distal e na distal desse, colocando uma borrachinha ou então amarrando, e aí invagina as duas partes, eu vou ficar com todos os dentes anteriores para fora do DIC de borracha, facilitando o isolamento absoluto do campo operatório de forma modificada. E aí, um excelente processo de reparo, mostrando numa tomografia pós-tratamento, um processo de reparo que viabilizou um reparo do ósseo, um reparo do ligamento periodontal, e aqui foi necessário o tratamento odôntico desse dente. Chamo a atenção para uma pequena falha que nós cometemos aqui, e que é importante eu ressaltar para vocês. Quando eu faço a obturação do canal radicular, para que eu não tenha escurecimento desse dente, é importante que eu faça esse alívio dessa gutta-percha até essa região, para que não haja escurecimento da região cervical desse dente. Né? Então, eu alivio mais aqui e desço, coloco um pouco de ionômero de vidro para selar e restauro a palatina com resina composta. E aí, o caso, depois de um acompanhamento de 7 anos, mostrando um completo reparo desse dente que foi intervido em 2012, e agora esse paciente ainda é mantido em acompanhamento. Essa é uma importante questão que eu preciso falar para vocês. Os pacientes que sofrem trauma são nossos pacientes para o resto da vida, e nós devemos acompanhá-los sempre, periodicamente, para evitar esse tipo de problema. Muito bem, coloco essa imagem para vocês, e a imagem desse congresso da IADT, que eu participei
em San Diego que mudou a minha forma de atuar em alguns procedimentos, e um deles foi em relação às fraturas radiculares, né? Mostra esse caso de um paciente que chegou para extrair esse dente e colocar um implante em carne imediata, e nós preferimos não fazê-lo, mantendo a estabilidade com uma contenção rígida. Nesse dia nós não tínhamos o fio 09, o que nós fizemos? Pegamos 3 fios 03, dobramos, gerando um fio de maior estabilidade aqui contido, né? Essa imagem inicial em 2018, e vejam, depois do processo de reparo, olha lá, uma consolidação dessa fratura, já em 2009, esse paciente agora já foi retirado a contenção, e nós mantivemos, inclusive, a vitalidade desse dente sem a necessidade de tratamento odontológico, né? Então, isso mostra, e se vier a ocorrer algum processo inflamatório nessa região que determine a intervenção, nós vamos primeiro fazer a abertura, tentar o tratamento odontico, né? Em alguns casos a gente faz dessa região. Se caso não for possível, aí o paciente já está com maior idade, já possibilita, melhora um processo de reparo, uma intervenção melhor. Mas esse trabalho, publicado no Dental Traumatology em 2008, mostra isso, que a contenção em fraturas radiculares pode ser uma alternativa viável para a manutenção desses dentes. Muito bem. Depois de eu ter falado com vocês de realizar a contenção, esse é um assunto importantíssimo. Como remover adequadamente contenções, fixação de brackets, fixação de bandas que são feitas com resina composta na superfície de dentes rígidos, né? Então, evitando que aconteça isso, né? Esse é um paciente que chegou, removido uma contenção, e vejam a heterogeneia cometida pelo uso de alta rotação sobre a superfície vestibular na tentativa de remover o esmalte. Então, isso o que é? Eu errei por 2 vezes. Eu errei por desgastar muito e por deixar resina composta. Então, para evitar que aconteça isso, que esse paciente chegou para nós dessa forma, o que eu sugiro para vocês fazer? Primeiro, sigam esse protocolo, que é um protocolo que ajuda muito. Você vai iniciar o desgaste usando alta rotação e ponta diamantada em alta rotação, com boa irrigação, até você desgastar a resina, remover a contenção e restar mais ou menos 1 milímetro de espessura de resina. Você vai parar com alta rotação, vai usar baixa rotação ou um motor elétrico com um torque, controlando o torque, e vai passar a usar uma broca multilaminada, uma broca que faça o desgaste da resina, porém que não tem o potencial de riscar e danificar o esmalte. Depois de removido, a sugestão é utilizar borrachas abrasivas de granulação fina, extra fina e ultra fina para fazer o polimento, e aí eu tenho o dente depois de, agora, recentemente nós atendemos esse paciente, depois de 2, 3 anos já de acompanhamento, de uma completa estabilização desse fragmento sem nenhum dano à superfície vestibular. Então, muito cuidado na remoção. Isso aqui também vale para a remoção de brackets e todos os procedimentos quanto a gente usa. Uma outra questão interessante é, faça a opção por resinas que sejam fluorescentes. Aqui eu coloco 3 opções para vocês, das Filtek Z350, da Vitra, da FGM, né, que são resinas fortemente fluorescentes e com uma lanterninha de luz violeta ou ultravioleta, ou então com alta rotação que emite esse tipo de comprimento de onda, eu posso visualizar e utilizar, como mostra nesse trabalho nosso, de que quando você usa uma iluminação adequada e ponta diamantada, nós não temos alteração do desgaste. Porém, quando eu uso ponta diamantada ou na ausência de iluminação, eu tenho desgaste iatrogênico
de esmalte e dano irreversível a essa superfície de esmalte, como mostra nesse trabalho do Andomar e da Fernanda aqui do nosso grupo. Muito bem. E aí, depois de mantido, nós temos que restaurar. E aí vem uma outra grande pergunta que os clínicos fazem. Restaurar ou colar? Né? Então, sempre que eu tenho o fragmento, eu vou fazer opção pela colagem. Né? Colagem de fragmento é uma alternativa viável, como mostra essa revisão sistemática recente, né, de 2020, publicado no Dental Traumatology, mostrando que as contenções são alternativas, que as colagens são alternativas viáveis para reabilitar, inclusive fraturas complexas. Muitas vezes você chega com um paciente, pergunta, e a mãe, ou o próprio paciente, ou o seu acompanhante, fala que não encontrou o fragmento. Né? Então, uma dica importante, se o paciente seu tem um aumento volumétrico no lábio inferior, tem uma laceração na parte interna do lábio, faça um exame radiográfico do lábio, posicionando um filme entre o lábio e a superfície externa, voltada para a superfície externa, e faça uma tomada radiográfica, e aí você vai ver como, nesse caso, o fragmento do dente estava dentro do lábio, nós realizamos a remoção desse fragmento, e aí, depois de removido esse fragmento, nós vamos executar a colagem. Né? Tendo o fragmento, desculpa aqui novamente, com o fragmento aqui, nós retiramos esse fragmento, então o fragmento que estava lá dentro do lábio, ele não vai sofrer, né? Isso é importante. Se esse fragmento estiver seco, cuidado, não faça colagem no mesmo momento, porque isso pode dificultar o processo de retorno da cor do fragmento. Então, coloque no soro, aguarde 1, 2 dias para depois fazer a colagem. Aqui nós conseguimos tirar o fragmento, então ele estava mantido, umedecido, foi lavado. Importante debridar as lacerações das glândulas salivares que eu tenho nessa região, para não formar mucocele, né? E aí, na primeira sessão, num procedimento de urgência, eu gosto sempre de fazer um atendimento primário, né? De uma proteção pulpar direta, uma colocação de ionômero de vidro, e deixa a colagem, que é um procedimento mais demorado, para uma sessão seguinte, onde o paciente vai estar mais tranquilo, menos estressado, né? E aí eu vou, então, agora gerar uma fixação para estabilizar o fragmento. Dou 2 dicas para vocês. Não segure pelo dedo, que isso aqui vai dificultar o posicionamento, ou use esse stick com o adesivo já posicionado, ou então corte a ponta de um microbrush com a bolinha de resina composta para estabilizar o fragmento. E aí, aonde eu fiz proteção pulpar direta e usei, aqui no caso, onde eu tive uma pequena exposição pulpar, pó de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio e ionômero de vidro, eu faço uma canaleta interna, eu pego o fragmento e faço uma canaleta interna no fragmento para que ele possa, então, acomodar a resina, o material de proteção e adaptar adequadamente. Faço a colagem com resina composta, depois do condicionamento do dente do fragmento, pego uma ponta diamantada na face vestibular, faço um desgaste com bisel duplo, novo condicionamento ácido, aplicação de adesivo e restauração com resina composta. E aí o caso, depois de reabilitado, logo depois aqui de removido o dique de borracha, ainda mostrando um pouquinho da linha de fratura, mas olha aqui nessa vista já depois, sem nenhuma visualização da linha de fratura nessa região, mostrando um procedimento altamente satisfatório em termos estéticos. Muitas vezes nós vamos nos deparar com casos complexos como esse, de um menino de 10 anos de idade que caiu, sofreu uma queda de bicicleta muito severa, né? Chegou e a primeiro olhar é que esse paciente tinha perdido o incisivo central. Cuidado,
Primeira coisa, irrigue bem, limpe o campo, e aí nós visualizamos o dente lá dentro de uma laceração de lábio que ele tinha, o dente estava lá dentro, nós removemos espículas ósseas, e aqui eu tenho uma grande fratura de tábua óssea. O que eu vou executar? Uma contenção rígida. Mantenho essa contenção por 28 dias, troco por uma contenção semirrígida. Muito cuidado aqui, ó. Essa contenção ficou um pouco para cervical. Veja como é que facilita o acúmulo de placa e a irritação gengival nesse processo, por dificultar o processo de higienização, né? Vou restaurar. Aqui vem uma sequência simples e que é o protocolo que a gente usa para restaurar dentes anteriores fraturados. Bisel apenas na face vestibular, com uma ponta diamantada no ângulo de 45 graus. Só na vestibular eu condiciono toda a face vestibular, estendendo o condicionamento além do bisel. Lavo, seco, aplico o sistema adesivo sem ressecar dentina nesse momento, quando eu tenho exposição de dentina. Aplico o sistema adesivo, aqui reconstruindo toda a palatina com uma resina de esmalte translúcido. Esse paciente tinha uma borda incisal bem opaca, branco, leitosa. Então, com um corante, nós reproduzimos essa região e aí depois colocando os lóbulos de dentina e a superfície de esmalte, caracterizando a textura de superfície que eu tenho no dente homólogo, mantendo uma boa restauração da estética e da função desse dente. Vejam aí, logo depois, 2 anos depois, imediatamente depois da restauração, ó, como ainda o dente com desidratado, dá para a gente ver até a linha de posicionamento do dique de borracha aqui, ó, mas um bom procedimento. Esse paciente volta depois de 4 anos e olha o que acontece. Isso é importante para vocês guardarem, que isso é possível de acontecer. Dentes traumatizados podem tender a gerar um processo de que, volta aqui e chama atenção, olha como é que eu tinha o alinhamento dessa borda e olha o que acontece 4 anos depois. Por quê? Porque esses outros dentes continuaram o processo de crescimento craniofacial e erupção normal, fisiológica, e esse dente gerou um processo de anquilose. Então, veja que eu tenho um desalinhamento da cervical e da linha incisal. Aqui eu tenho algumas alternativas. Ou eu completo a restauração nessa região, ou daqui a um tempo eu vou ter que gerar uma extrusão, ou com extrusão ativa, ou então passivo com movimentação ortodôntica, ou até mais tarde substituindo esse dente por um implante nessa região. Isso aqui também é muito comum em pacientes muito jovens que recebem implantes muito cedo, né? E isso pode gerar esse tipo de intervenção. Quero chamar a atenção de vocês, esse é um trabalho do nosso grupo que recebeu um prêmio num congresso internacional de biomecânica e mostra uma coisa muito, muito interessante, né? A gente tinha uma frequência de receber pacientes que sofriam traumas e tinham, depois de algum tempo, um dano nos dentes vizinhos. Gerava reabsorção, pontos de anquilose, de reabsorção, de processo de reparo por substituição, né? E a gente não conseguia identificar, e o paciente falava, não, eu bati só esse dente, né? Pois bem, e aí nós desenvolvemos esse estudo que mostra que quando eu tenho um impacto no incisivo central, vejam que as tensões chegam lá nos dentes vizinhos, chegando até próximo do canino. Isolando esse dente aqui, nós vamos possibilitar ver que na raiz dos dentes laterais adjacentes, eu tenho esse dente sofreu impacto e eu tenho grandes concentrações de tensões nas superfícies radiculares desse dente, o que pode explicar o processo de reparo que eu tenho nessa região. Isso nos leva a uma informação clínica importante para vocês. Quando vocês forem fazer avaliações progressivas, posteriores dos seus pacientes, nunca foquem exclusivamente no dente traumatizado.
faça um exame radiográfico e clínico de todos os dentes anteriores, faça uma checagem de vitalidade pulpar de todos esses dentes, para que prematuramente nós possamos precocemente diagnosticar processos iniciais de reabsorção e aí ter um prognóstico mais favorável. Muito bem, avançando mais na questão restauradora, agora quando eu tenho grande perda de estrutura e eu preciso usar um pino em dentes anteriores fraturados, uma dica que eu dou para vocês na cimentação desse pino é usar ou um cimento auto-mistura com uma ponta aplicadora, ou então manipular o cimento na placa de vidro, carregar uma ponta de seringa Centrix, entrar com a ponta lá dentro do fundo do canal e preencher, evitando, como mostra nesse nosso trabalho do nosso grupo, da Natércia, que quando eu faço isso, eu elimino completamente as bolhas que são frequentes quando a gente leva com a lima dentro do canal para fazer essa cimentação. Muito bem, mas trauma acontece muito em pacientes jovens, pacientes que ainda não formaram dentina reacional e dentina secundária. Então, nesses casos, a polpa está ampla. E eu perdendo a vitalidade nesse momento, o pino de fibra de vidro mais amplo que eu tiver, ele vai ficar dançando dentro do canal. Então, eu tenho que reembasar esse pino. Como é que eu vou fazer isso? Com resina composta. Eu vou, primeiro, aplicar um KY dentro do canal radicular, tratar a superfície do pino, limpando a superfície do pino, aplicando o silano e o adesivo e colocando resina composta, sem polimerizar, eu levo em posição, faço uma fotoativação bem, um susto na resina de 3 segundos, tiro a luz, tiro o pino e fotoativo bem fora da boca e faço novamente a cimentação definitiva. E nesse trabalho que nós colaboramos com o professor Manuel, lá da USP de Ribeirão Preto, nós mostramos que essa é a melhor forma para eu reforçar raízes de dentes fragilizados. E aí mostramos uma técnica barata, de baixo custo, acessível a todos, que todos nós podemos fazer no serviço público ou privado, devolvendo qualidade de vida aos nossos pacientes, como mostra nesse trabalho do grupo lá de Belo Horizonte, o quanto o trauma impacta na qualidade de vida das pessoas. E quando nós reabilitamos esses pacientes, recuperando função estética, nós devolvemos, além disso, a satisfação pessoal e a qualidade de vida desses pacientes, né? E aí, por fim, nós vamos proteger. E para proteger, nós vamos, primeiro, orientar os nossos pacientes que use capacete, que dirija com cinto de segurança e que, ao praticar esporte de contato, bicicleta, skate, fazer lutas, jogar handebol, basquete, use protetor bucal. E nós, profissionais, temos que divulgar isso e nos capacitar para executar, e é um procedimento muito barato, fácil de ser feito e com grande retorno de saúde aos pacientes, né? Então, nós vamos executar um protetor que vai proteger o arco superior, dentes, osso e tecido mole dos impactos que os atletas de basquete da NBA, da MMA, todos são obrigados a utilizar para prevenir desses danos. E qual é a espessura que nós vamos trabalhar? Nesse nosso trabalho, mostra que nós temos que trabalhar com um protetor de até 4 milímetros. 4 milímetros é a espessura ideal. Mais do que isso, nós vamos ter 2 problemas, como mostra nesse grupo, né, do presidente do Comitê Olímpico Americano, que fez uma palestra nesse congresso e mostrou, né, o uso do 4 milímetros, referenciando esse nosso trabalho do nosso grupo e mostrando que acima de 4 milímetros eu vou ter redução da performance dos atletas de alto rendimento. E menos do que 4 milímetros eu não executo uma proteção adequada desse dente. Então, o que a gente
preconiza. Como a gente tem feito dentro do nosso, do Instagram, do nosso programa de pós-graduação, tentar popularizar esse conhecimento, fazendo alguns vídeos. Eu convido a todos para acessar esse link do programa e verificar, por exemplo, esse vídeo que mostra aí, ó, a forma de confecção de um modelo perfurado na palatina, a seleção da primeira placa. Na hora que fizer uma bolha de até 2 milímetros, nós vamos descer o vácuo, fazer o vácuo e adaptar, recortar no fundo de saco de vestíbulo vestibular, cerca de 3 a 4 milímetros, abaixo da linha gengival na lingual, e vou com um segundo. Aí eu posso usar cores transparentes ou outras cores, e termino com 2 placas, faço um bom acabamento da margem, um polimento com disco e com a borracha abrasiva, né, para ficar numa superfície, plastifico a oclusal e registro os contatos, e aí eu tenho um protetor bucal feito, personalizado para aquele paciente, com uma qualidade melhor do que aquele protetor bucal que ele vai lá numa loja de material esportivo e compra. Se ele não tiver nada para utilizar, esse é melhor, mas o protetor personalizado, ele é muito melhor para essa situação. Trago uma sequência de um trabalho recente, que sai agora no próximo volume do Dental Traumatology, que hoje, quantos pacientes procuram, quantos artistas, quantos atletas procuram para fazer restaurações, laminados cerâmicos, lentes de contato, e o que será se esse paciente sofreu um trauma na região anterior? E nós mostramos nesse nosso trabalho que o uso do protetor bucal é importantíssimo para prevenir danos em situações onde acontece como essas, na prática do ciclismo, e eu tenho dano. Então, usar um protetor bucal de 4 milímetros, eu vou proteger da mesma forma que acontece com dente rígido, acontece com esses dentes reabilitados com lentes de contato. E, por fim, imagine vocês como aconteceu com esse atleta da NBA que perdeu um incisivo central, recebeu uma multa por jogar sem protetor, colocou um implante e teve um novo trauma. Imagine o trauma quando eu tenho um implante na região anterior, né? Nesse nosso trabalho, nós fizemos e mostramos que o protetor bucal é imperativo para proteger o implante, a conexão, principalmente se exado no externo, e o osso de um trauma sofrido nessa região. Então, se você tem um paciente que sofreu um trauma, perdeu um dente anterior, colocou um implante, indique para ele um protetor bucal para reabilitar esse tipo de paciente. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, agradecer e dizer, né, da imensa gratidão que eu tenho a esse grupo que voluntariamente se propõe a ajudar pessoas. Claro que também receber conhecimento, receber retorno das pessoas, né, a essas 2 professoras que estão comigo sempre, a Priscila e a Camila, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou, então, interromper a minha apresentação para conversar com vocês e responder algumas perguntas aqui desse momento, né? E aí, dizer para vocês também da alegria, da satisfação de poder estar com vocês aqui e compartilhar desse canal de comunicação, né, entre o professor e vocês. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de responder, que eu tenho que responder aqui, é de 0 a 10. Qual a nota que você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade, né, e a sua proposição de ajudar o próximo? Então, o brasileiro, ele tem por si uma característica natural de ajuda. Infelizmente, o momento atual traz uma certa incerteza nisso, de um olhar de um individualismo grande, mas eu acredito muito nesse propósito. Então, eu vou dar 9 exatamente por isso, porque o 10 está perto, porque nós estamos resgatar o olhar de respeitar o próximo, de respeitar as diferenças, de respeitar as individualidades das pessoas, né, de que cada um saiba olhar para o próximo e não querer projetar no próximo o que ele idealiza como
o padrão ideal de pessoa, de comportamento, né? Nós precisamos ser mais solidários. E a solidariedade, ela traz benefício para ambos, para quem ajuda e para quem recebe, né? Você já participou, a segunda pergunta aqui você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Se sim, você pode descrever essa experiência. Eu vou descrever brevemente durante toda a aula eu descrevi. Essa é talvez uma das coisas mais felizes que, em 2003, quando eu voltei do meu doutorado de Piracicaba, eu voltei a dar plantão no pronto-socorro odontológico, e lá a gente via os pacientes que eram atendidos no serviço público de saúde e não tinham para onde ser encaminhados, né, que sofriam traumas. E nós abrimos esse serviço em 2003, ele está completando 2004, faz 16 anos. E nesses 16 anos nós já atendemos mais de 2.000 pessoas, né? E isso possibilita uma coisa maravilhosa, que é devolver sorriso, devolver saúde, devolver qualidade de vida, né? Mas eu queria destacar uma segunda oportunidade que eu tive, que foi de visitar o país de Moçambique, na África, né? Num projeto com uma orientada minha de mestrado, que aqui esteve, e que uma vez me convidou para ir a Moçambique. Eu já visitei vários lugares no mundo, mas essa eu guardo comigo como uma iniciativa de solidariedade, que foi de conhecer o povo de Moçambique e viver uma realidade de extrema dificuldade e pobreza, misturado com uma imensidão de sorrisos, de pessoas alegres, felizes, que contagia a gente e mostra que a nossa vida tem que ser mais valorizada, né? As dificuldades vão encontrar a todos os momentos, mas isso são exemplos que a gente traz, né? Então, são experiências maravilhosas que eu tive. E quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ação ajuda ao próximo despertou em você? Despertou o sentimento de que Deus oportunizou para mim, por meio da minha profissão, vindo de uma família extremamente simples, humilde. Meu pai era um lavrador rural, minha mãe era empregada doméstica, e eu pude, através do meu estudo, da ajuda dos meus pais, estudando em escola pública a vida toda, poder chegar onde eu cheguei, né, ser professor, visitar o mundo todo. Mas quando você faz algo para o próximo, é uma sensação que realmente é aquilo que a gente ouve numa propaganda, que não existe dinheiro que pague essa sensação. Então, é a sensação de felicidade extrema. É você poder dar o que você mais tem, que é o seu tempo, o seu olhar, o seu cuidado para ajudar o próximo. E tenha certeza, quando você faz isso, talvez a pessoa que é mais ajudada é você mesmo, né? Você tem uma história para contar de uma ação que você fez para ajudar alguém, influenciou a sua vida e o seu jeito de ver as coisas? Sim, eu descrevi essa de Moçambique, mas eu vou descrever uma outra, que foi, um dia eu estava numa aula e vi um aluno da graduação, o menino, o Silas, e eu vou falar dele, um grande profissional hoje, né? E ele chegou para mim e me pediu, né? Ele era aluno da graduação, do segundo, terceiro período, e queria fazer pesquisa, e queria que eu o ajudasse. E eu resolvi ajudá-lo, eu orientei, e um dia ele precisava de um computador, e eu tinha um computador antigo, e eu ajudei, e ele precisava voltar para casa. Ele foi para casa, fez... o pai mora no norte de Tocantins, e ele voltou para trabalhar, e ele me mandava imagens falando que ele estava lá e estava fazendo o que ele aprendeu a fazer comigo, que era ajudando pessoas durante o período de férias dele. Então, isso mostra para mim que quando você faz, você também, nessa posição que a gente tem, a gente pode ser multiplicadores de ações positivas por meio de ensinar isso para outras pessoas. Então, eu coloco isso. Na sua opinião, o que motiva ou desmotiva as pessoas a serem solidárias e ajudar o próximo? Eu acho que o que desmotiva são essas questões que eu comentei inicialmente.
essa agressividade que nós vivemos atualmente, essa dicotomia entre o certo e o errado, a direita e a esquerda, o correto e o incorreto, isso afasta o olhar das pessoas. E o que motiva é que tudo é possível de fazer melhor quando a gente se aproxima e se coloca na posição do outro, né? E quando a gente ajuda, a gente tem a possibilidade de ser ajudado, né? Então, eu acho que essa também eu já mencionei muito, e eu já fui muito ajudado, né? Eu já fui muito ajudado. Eu fui ajudado na minha vida profissional. Eu fui ajudado por pessoas que me acolheram e falaram e abriram portas, né? Então, a minha ajuda, mas eu tive uma ajuda que eu guardo, assim, é a ajuda do meu pai e da minha mãe de olhar para mim e falar o seguinte: eu vou dedicar a minha vida, o meu trabalho, a ajudar aos meus filhos a poderem mudar de vida. E eles conseguiram, né? Então, é meu papel também ajudar, porque é o que eu sinto de ter sido ajudado. Quando você é ajudado, você se sente no dever, né, de multiplicar isso e ajudar pessoas. Então, é isso que eu queria agradecer mais uma vez imensamente. Estou muito, muito, extremamente feliz, com o coração cheio de alegria de agradecer à Colgate, ao grupo Tudo Bem, e dizer para vocês que foi um privilégio poder estar com vocês nessa atividade. Obrigado.